Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa aula de ciência, Escola Municipal Governador Mauro Covas, terceiro nível. O nosso tema é a origem da vida, trabalhando a questão da célula. Nas aulas anteriores tivemos o conhecimento sobre várias teorias, enfatizamos a questão da célula procarionte e eucarionte. Então, trabalhamos também a divisão celular, membrana, citoplasma e núcleo, conhecemos já essa parte. E vamos conhecer a partir de hoje a composição interna da célula, né? O que é que está lá no plasma, o que é que está no núcleo, qual é a importância desses elementos para a vida na Terra. Vamos lá, nossa aula? Pessoal, nós temos aqui uma célula, uma imagem tentando explicar o que é uma célula, certo? Como ela é microscópica, buscamos um desenho que pudesse trazer uma assimilação, que vocês possam estar assimilando com a real estrutura de um ovo. Essa parte externa que cobre, nós chamamos membrana plasmática. Essa parte mais interna, gelatinosa, nós denominamos citoplasma. E essa parte azul aí nós chamamos de núcleo. Então, hoje nós vamos ver o que é ribossomos, o que é núcleo, centríolo, mitocôndria, complexo de Golgi, lisossomos e rendículo endoplasmático. Então, sejamos atentos a essa informação para entender a evolução do ser humano, como se deu essa formação do ser vivo sobre a face da Terra e como a célula trabalha para manter o ser vivo, ativo, tá certo? Vamos compreender como esse ser tão microscópico tem grande importância ou relevância para a vida na Terra. Pessoal, quero que vocês atentem à célula e alguns elementos. Ribossomo. A função principal do ribossomo é, nós temos aí, produzir proteína. O que é proteína? Né? No interior da célula. Também é uma ação conjunta que trabalha no ribossomo, isso é no interior da célula. A questão das enzimas, certo? Ou como vocês veem aí, ácido desonorribonucleico e RNA, ácido ribonucleico. Isto é, no interior da célula, para nós entender, é um pouquinho complexo, mas vamos buscar entender, vai estar esses dois elementos, DNA e RNA. Quando se faz um DNA de uma pessoa, vai comparar o que? A célula. Esses elementos que compõem a célula A tem que estar presente similarmente na célula B. Quanto mais próximo tiverem esses elementos parecidos na sua cadeia, na sua linearidade, isso vai mostrar o grau de parentesco que pode ser. Quanto mais distante estiver esses elementos, mais vai demonstrar que não pertence à mesma cadeia, à mesma familiaridade. Ok? A função principal do ribossomo, eu botei ribossomo, é produzir proteína no interior da célula, é manter essas proteínas, fazer essas síntese proteica, é alimentando a célula na produção, né, dessas enzimas, que é o DNA e o RNA. Centríolo também é outro elemento que está no interior da célula. Tem como função principal a separação de material genético na divisão celular. Veja aí, tem uma imagem, como fosse os canudinhos, representando os centríolos. Nessa separação de material genético da divisão celular e a capacidade de formar cílios ou flagelo, além disso, essas organelas se deslocam em direção aos polos da célula para formar os cílios flagelos. É uma coisa bem simples, mas que vai estar acontecendo. Vejamos que no interior da célula vai ter um grande trabalho a ser desenvolvido, certo? Cada célula do nosso corpo ela tem a sua forma de trabalhar em conjunto,
Se elas trabalharem de forma desordenada, nós podemos ter deformação celular e com isso nós temos o famoso CA, que é o câncer. Se no interior da célula não houver um trabalho em equipe, digamos assim, não houver essa produção de forma organizada das proteínas, das enzimas, certo? Se não houver essa respiração, nós teremos problema de saúde. Vejamos lá no fim do corpo, mas onde está a composição do corpo é na célula. Também no interior da célula nós temos o retículo endoplasmático, que está relacionado com diversas funções na célula. Dentre elas podemos citar a produção de lipídios e proteína, que ocorre na membrana dessas organelas. Além disso, essa estrutura armazena cálcio, servindo como uma fonte de armazenamento intracelular. Vejamos a importância do trabalhar ou de uma célula ou das células estarem sadias em nosso corpo. Lembrando que a célula é a menor unidade do corpo, certo? Então, a célula ela tem que estar trabalhando adequadamente. Para isso, a gente precisa de uma boa alimentação, estar de bem um com o outro, estar com saúde, estar bem-humorado. Quer dizer, é uma série de coisas, de oportunidades que nós nos damos a nós mesmos, que vai influenciar no trabalhar, no mecanismo do trabalho do nosso corpo. Isto não é uma célula. Quantos bilhões de células tem o nosso corpo? E todas têm que estar trabalhando adequadamente. O retículo endoplasmático também é outro elemento que faz parte do interior de uma célula. Veja como é importante. A célula ela é microscópica, mas existe todo um conjunto no seu interior trabalhando para manter vivo o ser. Assim como o nosso corpo é composto de célula, tecido, órgão, sistema e essa estrutura, a célula no seu interior também tem suas partículas e essas partículas têm um trabalho a fazer para manter esta conexão que nós somos, ok? Também temos no interior da célula a mitocôndria. A mitocôndria também tem importante função na produção de calor para o organismo, na formação de energia. Pela mitocôndria pode ocorrer também formação de calor com um subproduto gerado durante a transformação dessa energia. Pessoal, vamos analisar da seguinte forma. A célula e as células juntas está produzindo neste momento o que nós precisamos através da nossa alimentação ingerida para que nós se mantenha em pé, sentado, andando, trabalhando, certo? Quando nós, por exemplo, consumimos o açúcar, o que é que as células vão tirar do açúcar? Energia. Sem açúcar nós não conseguimos ter energia suficiente para sobreviver. Então, da onde é que sai a energia do nosso corpo? Onde é que o nosso corpo absorve a energia? Onde é que chega até as células essas energias? Através do açúcar, né? A queima dessa sacarose. E o açúcar está onde? O açúcar está no próprio, está na massa do pão, da bolacha, do biscoito e de outros itens. Não podemos comer em excesso, claro, mas as células precisam para a sua produção e para nos manter nessa atividade. Tá certo? Outra coisa importante que nós temos na célula é o complexo de Golgi, que tem como função principal o armazenamento de transformação e exportação das substâncias das células. Vejamos o seguinte, não é qualquer coisa que entra na célula, também não é qualquer coisa que sai da célula. Existe todo um processo, toda uma leitura, certo? Assim como na nossa casa, só entra em nossa casa quem nós permitimos, na célula está lá o complexo de Golgi para fazer essa mediação. Então, cada item no interior da célula, o importante aqui não é vocês decorar os conceitos, mas aprender, não é nem decorar, é aprender que na estrutura celular existe todo um complexo
de elementos trabalhando em prol da atividade humana. Quando eu falo essa atividade humana, eu falo o corpo humano ativo, saudável. Que vai partir de quê? Vai partir desses elementos, vai partir da célula. Se eu tenho um corpo sadio celular, eu tenho um corpo chegando aos 100% saudável, né? Quanto mais células, dessas trilhões de células, quanto maior a quantidade sendo saudável, pouco você vai estar doente. Mas quanto maior a quantidade de células tiver em nosso corpo sofrendo ou aderindo ou sendo, digamos assim, não trabalhando adequadamente, nós iremos ter aí a questão das doenças. Então, atentemos para esse conhecimento. A importância de nós ser um ser ativo é em virtude de nós termos células ativas trabalhando adequadamente. Quando a célula deixa de trabalhar adequadamente, nós vamos ter problemas de saúde, principalmente, como já expliquei, o CA, que são mutações de células. E assim outros itens. Bom, pessoal, aqui nós concluímos a nossa aula com alguns itens. Vocês podem estar fazendo pesquisa e buscando mais conhecimento. Vamos continuar tomando as medidas cabíveis para evitar a Covid-19, usando máscara, higienizando as mãos com álcool em gel e evitando aglomerações, saindo na rua sem necessidade. Um abraço e até a próxima aula.